outro dia, domingo passado, fazendo uma semana hoje, quando eu estava pregando sobre seja humilde, seja humilde. Lembre-se, Deus trata em coisas pequenas. Eu não entendia do que isto realmente estava falando, e agora vejo. É de maneira tão humilde. Você acharia que algo assim seria revelado ao Vaticano, mas vem exatamente como João Batista. Vem como o nascimento de nosso Senhor num estábulo. Glória a Deus! Digo solenemente, a hora está próxima. Amém. Estamos aqui. Oh, que coisa. Agora, está vendo a verdade da visão de Deus? Os 7 anjos trazendo-me do oeste? Eles estavam vindo do oeste, voltando para o leste, trazendo aqui para esta mensagem esta noite. Oh, que coisa! Agora, a voz daquele grande trovão e a missão que foi trazida aqui foi revelada, que isto é provado que isto era de Deus. Imagine só agora. Eu não conhecia estes selos e foram revelados esta semana. Alguém pensou nisso, nestes 7 anjos, sendo a mensagem que estava vindo, esses anjos trazendo-me aqui de volta para isso? Está vendo? Lembre-se, o 7º mensageiro os 7 mensageiros eram... Aquele notável para mim, o 7º anjo, me pareceu mais do que qualquer outro. Agora, veja, eles se encontravam assim. Agora, apenas queremos que você note. E eu me encontrava aqui e estava observando esses outros. Veja, o primeiro bando de pequenos pássaros, penas todas judiadas. Lembra-se deles? E todos voaram na direção leste. E o segundo bando eram mais brilhantes, pássaros maiores, pareciam pombas, asas de ponta fina. Eles voaram na direção leste. Primeira puxada, segunda puxada. Então, a seguinte foram anjos. E como eu me encontrava bem ali, e esta explosão se foi, eu estava olhando nesta direção para o oeste, e eles vieram e simplesmente me levantaram ali. Eu saí completamente do meu conhecer. E aquele dentre eles vindo foi o tal que me pareceu tão estranho. Foi o tal, a minha estava à esquerda, onde entrei na constelação. Mas, contando da esquerda para a direita, teria sido o 7º anjo. Veja, vindo de um lado a outro. Agora, lembre-se, os 7 mensageiros. Lembram-se da pirâmide de rocha branca do sonho de Junior Jackson que eu interpretei para vocês? Estão vendo? Notem, a noite em que eu parti, eu ouvi 6 sonhos que vieram, e cada um deles direcionados à mesma coisa. Então a visão começou e me enviou para o oeste. E Júnior, ele estava observando enquanto... Notem, vejam, quão perfeito. Agora eu estou esperando e confiando que vocês compreendam que estou tentando colocar esta graça sobre Jesus Cristo, o qual é o autor de tudo isto. É a única razão porque vocês nunca me ouviram falar assim antes na vida de vocês, mas esta hora está se aproximando. Estão vendo? Estão vendo? Notem! Agora, para deixar seguro para vocês, de modo que possa ficar bem enfatizado, estou para deixá-los novamente. Não sei para onde irei. Tenho de pregar o Evangelho em outros lugares, mas agora isso, você pode dizer, já ouviu falar de todo esse tipo de fanatismo. Não sei o que, não posso julgar nenhum outro homem. Eu somente tenho de responder a Deus pelo que eu, por mim mesmo. Mas já houve alguma vez em que eu lhes tenha dito algo em nome do Senhor que não tenha sido certo em todos estes anos? Ninguém mais pode dizer que sim, porque sempre disse exatamente da maneira que ele o disse a mim. Agora, permitam-me somente lhes mostrar que isto é exatamente verdade e é confirmado. Agora, lembrem-se, se houver um espiritual ou profeta, eu, o Senhor, lhe falarei em visões e lhe darei a conhecer por sonhos. Interpretando sonhos, é isso. José, ele podia interpretar sonhos e falar e ter visões. Isso é verdade?
Agora notem isto, que agora, quando isto aconteceu, Júnior se encontrava num campo que tinha uma grande pirâmide nele, dessa maneira, e havia algo escrito nas rochas, e eu estava revelando isso ao povo. Está certo, Júnior? Mais ou menos um ano antes de acontecer. E notem a próxima coisa agora. Eu apanhei algum tipo de alavanca e a cortei, e no interior era rocha branca em que não tinha nada escrito. E nessa ocasião saí para ir ao oeste. E eu disse a eles todos, não vão para o oeste, permaneçam aqui e olhem para isto até eu voltar. Fui para o oeste para a explosão. Voltei para o leste com o Espírito Santo interpretando esta palavra não escrita. Agora, se isso não é perfeitamente o Deus Todo-Poderoso, quero que saibam o que é. Para que estou tentando dizer isso, amigos? É para lhes mostrar que estamos no tempo do fim. Agora, se esses outros estão perfeitamente em concordância com a palavra, assim está isto perfeitamente em concordância com a palavra. Estamos aqui. Estamos no fim, amigos. Em breve será o tempo acabou. Milhões perderão a vida. Milhões serão que agora creem que estão salvos, serão considerados como forragem para a era atômica. Estamos vivendo na última hora. Pela graça do Deus Todo-Poderoso, pela sua ajuda ao seu povo, para que possa esperar pela breve aparição de Cristo. Em quanto tempo, irmão Branham? Talvez 20 anos, talvez em 50 anos, talvez em 100 anos, não sei, e talvez de manhã, talvez ainda esta noite. Não sei. Se alguém disser que sabe, está errado. Estão vendo? Não sabe. Deus somente sabe. Agora notem. Digo solenemente por Deus, eu digo a verdade, que para mim estes estão espiritualmente discernidos pelo Espírito Santo. E por cada um deles identificou seu lugar na Bíblia. Agora, qual é este grande segredo que se encontra sob este selo? Eu não sei. Eu não o conheço. Não pude decifrar. Não pude distinguir exatamente o que isto disse. Mas sei que foram aqueles 7 trovões fazendo-se soar um atrás do outro, soando 7 vezes diferentes. E isto se revelou em uma outra coisa que eu vi. Então, quando vi isso, esperei pela interpretação. Voou de um lado ao outro ali e não pude decifrar. É exatamente isso. Estão vendo? Ainda não é bem a hora disto. Mas está entrando nesse ciclo, veja, está se aproximando. Desse modo, a coisa a fazer é se lembrar de que lhe falo em nome do Senhor. Esteja preparado, porque você não sabe em que tempo algo pode acontecer. Agora, quando isso for posto em fita, que já está, isso provavelmente afastará 10.000 dos meus amigos de mim. Porque vão dizer que o irmão Branham está tentando se colocar e se fazer um servo, um profeta, ou algo assim, diante de Deus. Permitam-me dizer-lhes, meus irmãos, que isso é um erro. Só estou lhes dizendo o que vi e o que me foi dito. E agora vocês façam o que quiserem. Não sei o que vai acontecer. Eu não sei. Só sei que esses 7 trovões contêm esse mistério. Os céus estavam quietos. Todos entendem? Pode ser tempo. Pode ser a hora agora em que essa grande pessoa que estamos esperando se levantar em cena, se levante em cena. Talvez este ministério em que tenho tentado levar as pessoas de volta à palavra tenha assentado uma fundação. E se tem, estarei deixando vocês definitivamente. Não haverá 2 de nós aqui ao mesmo tempo, estão vendo? Se for isto, ele crescerá, eu diminuirei. Não sei, mas tenho sido privilegiado por Deus em olhar e ver o que foi isso, veja. Ver revelar-se até esse ponto. Agora, essa é a verdade. E tenho certeza que vocês notaram as coisas que têm acontecido esta semana.
Tenho certeza que vocês notaram aquele garotinho Collins deitado lá nas últimas da outra noite. Aquela garotinha com leucemia. O reino de Deus está chegando e está passando cada vez mais do negativo para o positivo da maneira que tem sido. Agora, isso não deveria sufocar as pessoas. De justificação à santificação ao batismo do Espírito Santo. E então aqui. Estão vendo? Estamos simplesmente nos aproximando mais de Deus o tempo todo. Não conseguem ver, ministros metodistas, como sua mensagem de santificação estava acima daquela que Lutero pregou? Vocês, pentecostais, não conseguem ver que sua mensagem do batismo está além daquela que os metodistas pregaram? Sabem o que quero dizer? Tivemos muitas coisas que se manifestaram. E isso é certo. Esse é alguém que detesta o erro e pessoas dizendo algo que na verdade são mentiras e não é verdade. Eu odeio isso. Porém, eu de fato amo a verdade sólida, não importa o quanto ela interrompa nesta direção ou naquela direção. Se for a verdade, Deus finalmente a mostrará como verdade. E se Ele não fizer isso, um destes dias em breve, então minha visão não foi certa. Agora, vocês veem onde me coloquei. Quando será, irmão Branham? Não posso lhes dizer, não sei. Todavia, um destes dias, se nunca nos encontrarmos novamente nesta terra, vamos nos encontrar além no tribunal de Cristo. E vocês descobrirão que, naquele cômodo, a revelação vinda de Deus, exatamente como todas as demais vieram, que um dos mistérios desse selo, a razão por que ele não foi revelado, foram 7 trovões que soaram suas vozes. E aí está perfeitamente, porque nada sabe coisa alguma sobre isto. Nem mesmo foi escrito. Assim, estamos no tempo do fim. Estamos aqui. Agradeço a Deus pela sua palavra. Agradeço a Ele por Jesus Cristo. Porque sem enviá-lo para a propiciação dos nossos pecados, todos estaríamos na grande imundície do pecado, sem esperança. Mas pela sua graça, seu sangue purifica todo o pecado. Exatamente como a gota de tinta num balde de Clorox jamais se encontraria a tinta. Quando nossos pecados são confessados, são postos no sangue de Jesus Cristo, eles nunca mais serão conhecidos. Deus os esquece, eles nunca foram cometidos. E enquanto esse sacrifício encontra-se aí em expiação por nós, então isso é tudo. É isso, vejam. Nós não somos mais pecadores, somos cristãos pela graça de Deus. Lembrem-se, por nós mesmos, provavelmente estaríamos tão mal quanto sempre estivemos. Mas vejam, a graça de Deus apareceu a nós, e foi isso o que nos tornou o que somos hoje, irmãos e irmãs cristãos. Esta foi uma tremenda semana para mim. Estou cansado, minha mente está cansada. Porque eu tenho com o melhor que pude fazer. É algo estranho acontecendo diariamente. Eu ficava atônito ao caminhar no cômodo e estar ali por alguns minutos e ver algo simplesmente mudar completamente a minha opinião. E aqui eu entrava ali e apanhava as anotações. Eu apanhava os livros do Dr. Smith, Brian Smith, todos os escritores e tudo mais. E lia em seus livros. Eu digo, agora, aqui está o 6º selo. Aqui está o 4º selo. Agora, o que esse homem diz? Ele dizia, bem, foi isto, aquilo ou aquilo mais. Eu olhava aqui e pegava de outro homem. Ele dizia que era tal e tal. E parecia que eu simplesmente não dava certo. Está vendo? Então eu pensava, bem, que é isto, Senhor? E eu caminhava de um lado para outro no cômodo um pouco. Eu me ajoelhava e orava, voltava e apanhava a Bíblia, sentava, lia, caminhava de um lado para outro. Então, de repente, quando eu ficava quieto, eis que se revelava ligeiramente. Então eu agarrava uma caneta rapidamente e tomava nota disso dessa maneira. O que eu estava vendo e fazendo. Observando aquilo dessa maneira até tê-lo anotado. Então eu tirava o resto do dia e ia pesquisar isso e via se estava de acordo com todas as Escrituras. Então, examinai tudo. Estão vendo? Eu tenho isto aqui. E eu pensava, agora, há muitas pessoas que tiveram visões, há muitas que tiveram revelações. Se isso for contrário à palavra, deixem de lado. Isso mesmo,
Deixem de lado. Agora, então eu procurava isso, mesmo assim, procurava assim. Eu anotava umas coisinhas aqui e pensava, bem, agora a classe ficará contente em ouvir isto, porque está ligado aqui. Agora vejamos, o que isto diz aqui? Sim, sim, aqui está, bem aqui, estão vendo? E ia verificando pela Bíblia e pondo coisa com coisa no decorrer da semana. Aí está, em fitas. Elas estão à disposição de vocês. E fiz isso conforme tudo o que eu sabia sobre companheirismo cristão. Graça de Deus para com todos os homens. Por Jesus Cristo. Fiz o melhor mesmo que sabia fazer. Vocês têm sido uma das classes mais educadas. Não haveria ninguém que pudesse ter se comportado melhor que vocês. Todos têm chegado aqui a 1 hora do dia, até às 5 horas, até quando quer que abrissem a igreja e trouxessem ou deixassem o povo entrar. Vocês ficaram no frio, se sentaram na neve, fizeram de tudo, ficaram em pé em volta das paredes, até as pernas doerem. Eu vi os homens se sentarem, deixarem as mulheres se sentar, e diversos ficavam dessa maneira, sentando-se em vários lugares. Eu pensava, Senhor, esta foi uma semana misteriosa. A coisa toda foi um tanto estranha, como quando as pessoas vinham, vê-las em pé do lado de fora, nas janelas, nas portas, em volta da parte de trás, por toda parte, ouvindo. E quanto a ser orador, eu estou longe de ser orador. Eu tenho esse tanto de inteligência para saber que não sou um orador. Mas por que as pessoas se sentariam e ouviriam dessa maneira? Por que fariam isso? Elas não vêm para ouvir uma pessoa como eu, mas estão vindo porque há algo nisso, atraindo um povo a isto. Estão vendo? Há algo nisso que as está atraindo. Como minha esposa se punha de pé aqui na plataforma e cantava quando eu comecei. Eles vêm do leste e oeste, eles vêm da terra longínqua, festejar com o rei, cear como convidados seus. Quão abençoados são estes peregrinos, contemplando sua face santa, brilhando com luz divina. Benditos participantes de sua graça, para, como gemas em sua coroa, brilharem. Que vocês sempre tenham isso em mente. Ser uma pedra preciosa na coroa de Jesus Cristo. Paulo disse à igreja, vós sois as joias, pedras preciosas da sua coroa. Nós queremos ser as pedras preciosas da coroa de Jesus Cristo. Não queremos nunca pôr um homem nisto. Esqueçam-se de qualquer coisa a meu respeito. Eu sou seu irmão, um pecador salvo pela graça, indigno de viver. Essa é exatamente a verdade. Não estou dizendo isso para ser humilde. São fatos. Não há nada em mim, nenhuma coisa boa, de modo nenhum. Todavia, a graça de Deus permitiu que meus olhos pobres e obscurecidos olhassem além da cortina do templo e vissem aquelas coisas além, e eu retornasse. Quando era garotinho, eu amava as pessoas. Sempre queria que alguém me amasse e conversasse comigo. Ninguém o fazia por causa do nome da família. Ninguém conversava comigo. Mas quando me rendi a Deus, então, nossa família, os antecedentes sendo irlandeses, eu pensava, talvez todos eram católicos, e talvez fosse a resposta. Fui lá, e ele era de certa maneira. E fui à primeira igreja batista, e ele era de outra maneira. Eu disse, Senhor, tem de haver algum caminho que seja verdade. E algo disse, é a palavra. Tenho me conservado com essa palavra. Veja cada visão em todo lugar. No dia em que assentei aquela pedra fundamental ali, e coloquei isso ali, eu escrevi ali o que ele me mostrou aquela manhã numa visão. Instes a tempo e fora de tempo, repreendas com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si juntamente, como doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e serão desviados da verdade às fábulas. E tenho visto essas duas árvores, junto às quais eu estive, fazerem essa mesmíssima coisa. Isso mesmo. E aí estamos. E isso é verdade. E agora, você não irá... Lembre-se, permita-me exortá-lo novamente. Não diga obrigado a ninguém de modo algum. Não diga, pense que de algum ministro ou algum homem mortal, que haja algo de bom nele, porque não há. Não me importa quem seja ele. Não há nada de bom em homem algum. Isso mesmo.
Se houvesse uma porção de trombetas aqui e uma delas tivesse de tocar certa música, é o homem. Essas trombetas são perfeitamente mudas. É o indivíduo que pode tocar a trombeta que sabe o que vai fazer, que pega a trombeta. A trombeta não tem nada a ver com isso. O som vem de uma inteligência por trás dela. Isso mesmo. De modo que todas as trombetas são iguais. Todos os homens são iguais. Todos os cristãos são iguais. Não há grandes homens entre nós. Nós não somos grandes homens, nem grandes mulheres. Somos todos irmãos e irmãs, todos iguais na mesma categoria. Não somos grandes. Um não torna alguém maior que o outro em nada que fizer. Não, Senhor. Mas somos todos apenas seres humanos. Não tente interpretar as coisas. Não tente fazer nada mais do que somente ter uma vida em comunhão, dando louvor e honra a Jesus Cristo. Todos entendem isso agora? Amém. Amem-no de todo o coração. Vocês amam? Eu o amo. Eu amarei. Eu o amo. Porque Ele primeiro me amou. E comprou-me a salvação. No madeiro do Calvário. Louvado seja Deus. Todos estão entendendo bem? Todos creem? Lembram-se de quando eu comecei? Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Ele revelou a vocês sua misericórdia, sua bondade? Amém. Somente recordem, amem-no de todo o coração. Volto para casa agora. Estarei aqui de volta, querendo o Senhor, por volta do início de junho. Talvez, se o Senhor colocar em meu coração, talvez em alguma ocasião, no começo deste verão, como junho, ou por volta disso, talvez no começo do outono, se o Senhor tardar. Eu gostaria de voltar e marcar outras 7 noites para as 7 últimas trombetas. Vocês gostariam disso? Gostariam? Vocês orarão por mim para que Deus me ajude? Muito bem. Até que me encontre com vocês novamente. Lembrem-se deste corinho que gostamos. Eu o amo. Eu o amo. Porque Ele primeiro me amou. E comprou-me a salvação. No madeiro do Calvário. Agora quero que vocês inclinem a cabeça. Quero orar por vocês antes que o pastor despeça. Quero orar por vocês. Our Heavenly Father, may the people, Lord, understand. Nosso Pai Celestial, que o povo, Senhor, entenda, o que eu tenho certeza, há alguns que não entendem, mas, Pai, que eles conheçam o objetivo e que entendam, Pai, que é a Tua graça para com eles que estas coisas são reveladas. E quero te conhecer, Senhor, pelo conhecimento de entender estas coisas que Tu nos revelaste. E rogo por cada um que está aqui, cada um que compareceu às reuniões. Se houver alguns que não creem, que eles, Senhor, se tornem crentes. Rogo por todos que ouvirão as mensagens por fita, e se isto cair, o que cairá, sem dúvida, nos lares e lugares de muitos incrédulos que irão discordar, mas, Pai, rogo
por cada um deles que antes de dizer qualquer palavra blasfema, que possa primeiro se sentar e examinar as Escrituras pelo que tem sido dito. E então dizer-te que verdadeiramente é sincero e quer saber se isto é verdade ou não. E rogo por eles, Pai. E rogo por estes que ficaram em pé ao longo dessas paredes, que ficaram em pé do lado de fora, que ficaram em seus carros, pelas criancinhas e por todos que estiveram presentes. E todos eles, Senhor, rogo por eles. E rogo que minhas orações sejam respondidas, que Tu os abençoes. Primeiro, Senhor, dá a cada um a vida eterna. Rogo que não haja nenhum deles perdido, nenhum. E agora, Pai, não sabemos quando será este grande evento, mas quando vemos estes sinais aparecendo e acontecimentos escriturísticos, isto anima nosso coração sobremaneira. E rogo, Deus Pai, que Tu nos ajudes. Rogo que ajudes nosso querido pastor, irmão Neville. Faze-o, Senhor, cheio de graça e cheio de poder e com entendimento para que possa tomar este alimento armazenado e alimentar os cordeiros de Deus. Senhor, rogo que mantenhas a enfermidade longe de nós. Seja, pois, que quando as pessoas ficarem enfermas, que se lembrem de que o presente e todo o suficiente sangue do Senhor Jesus encontra-se no altar para fazer expiação. E rogo que sejam curadas imediatamente. E rogo que Tu mantenhas o poder de Satanás para desanimá-las longe delas, ou tentar fazer com que formem seitas, ou simplesmente mantenhas longe todos os poderes do inimigo, Senhor. Santifica-nos a Tua palavra. Concede, Senhor. Então, Senhor, rogo que me ajudes. Eu estou começando a desvanecer, Senhor. Sei que meus dias não podem ser muitos mais. E rogo que me ajudes para me permitir ser fiel, Senhor, e honesto e sincero, para que possa levar a mensagem tão longe quanto me está ordenado levar. E quando chegar a hora em que eu tenha de descansar, e desça ao rio, e as ondas comecem a chegar. Ó Deus, que eu possa passar esta velha espada a algum outro que seja honesto com ela, Senhor. E leve a verdade. Concede, Senhor. E até então, ajuda-me a ser forte e saudável e corajoso. Ajuda a minha igreja. Abençoa-nos juntamente, Senhor. Nós somos Teus. Sentimos agora que Teu Espírito está entre nós. Cremos que Tu responderás nossas orações, porque nos encomendamos a Ti com a Tua palavra para serviço pelo resto de nossos dias sobre esta terra. Em nome do Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso amado Salvador, para a Sua glória. Amém. Deus os abençoe. Eu o amo de todo o coração. Porque Ele primeiro me amou. Deus o abençoe, irmão. O sétimo selo continua. O irmão Branham originalmente não liberou o conteúdo dos parágrafos 261 a 374. Em contrapartida, continuou na segunda-feira, 25 de março de 1963, com os parágrafos 377 a 414, como o encerramento autorizado da fita, o sétimo selo, a ser distribuída naquela ocasião. You have just finished hearing the original seventh seal, as it was preached in its entirety on Sunday evening, March 24th, 1963, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana. Brother Branham did not want this original recording released. The next day, Monday, March 25th, 1963, Brother Branham went to the motel room of Brother Fred Sothman and Brother James McGuire, who were at that time in charge of making the tapes. Brother Branham told these brothers, "I don't want this message sent out the way it is." After listening to the tape himself, he instructed the brothers to stop the tape at a certain point,
and, at that point, recorded a new portion of approximately 20 minutes in length. This new portion was then used in place of the original ending. This recording was the only released version of the seventh seal until 1966. After Brother Branham left the scene, the board of the William Branham Evangelistic Association unanimously agreed to release the tape originally recorded at the Tabernacle. Since that time, both versions have been available. We have now placed this additional message of Brother Branham on one tape with the original seventh seal. The next voice you hear will be Brother Branham in the motel room on Monday, March 25th, 1963. Será uma boa coisa que ele não saiba nada a respeito, porque se soubesse, então ele o personificaria. Essa é sua maneira ardilosa de fazer coisas. Portanto, Deus tornou isso tão oculto para o mundo inteiro, até mesmo para o céu, que não há como entendê-lo, somente à medida que Deus revelar Ele próprio. Agora, quero que note esta noite que no sexto selo houve um propósito tríplice do sexto selo. Houve um propósito tríplice dos cavaleiros. Houve um propósito tríplice em todas estas coisas. Isso nos traz de volta a um 3. E um 7 novamente. Veja, 7 selos, 7 taças e assim por diante. Agora, em 13 e 7 são os números de Deus em sua matemática de revelar a sua palavra. Agora, nota-se quanto aos cavaleiros, agora que houve 3 cavalos que saíram. Um deles foi branco, um foi vermelho, um foi preto. E então, no quarto cavalo, ora, todos estavam mesclados nesse. Veja, um propósito tríplice. Agora, Deus fez a mesma coisa. Deus fez a mesma coisa quando enviou seu leão, o qual era a sua palavra, para combater o anticristo. Então verificamos que ele enviou o boi durante o tempo do período da tribulação, o animal sacrificial. E neste período de tribulação, isso era tudo que o povo podia fazer. Era só trabalhar como escravo e se oferecer como sacrifício. Então verificamos na era seguinte que foi a era dos reformadores. Deus mandou a sabedoria de um homem, uma cabeça à semelhança de homem no animal, que foi o poder que saiu nos reformadores. Agora, você notou? Não é de se surpreender que as pessoas desses dias ainda vivam do remanescente de como foi na era dos reformadores, porque elas só enxergam da maneira eclesiástica de ver isso. Elas enxergam da maneira que os seminários têm ensinado. Essa foi a maneira de Deus em certa época, mas no momento que vivemos, isso já passou. Agora estamos na era da águia, a revelação a ser revelada, a coisa inteira. Agora compare isto com Apocalipse capítulo 10, versículos 1 a 7. E veremos aqui nesta revelação, as revelações aqui, 10, 1 a 7, que nos dias do toque da mensagem do sétimo anjo, era para se cumprirem todos os mistérios de Deus. Agora, nós verificamos também, quanto a isto, que o sexto selo, agora sendo aberto, foi com um propósito tríplice. Agora, aqui estão os propósitos. A primeira coisa foi que a virgem adormecida tinha de passar pelo período da tribulação para a purificação. Ela tinha de ser purificada dos seus pecados de incredulidade e por rejeitar a mensagem. Isto lhe foi feito no período da tribulação. Vemos que aparece aqui em Apocalipse 7, entre os capítulos 6 e 7 aqui, que ela tinha sido purificada e recebeu suas vestes. Agora, ela não é a noiva, mas é a igreja. As pessoas puras que não tiveram oportunidade, talvez, de receber a mensagem ou de alguma outra maneira que foram cegadas por estes falsos profetas. E elas não tiveram oportunidade e ainda assim são realmente sinceras de coração. E Deus conhece o coração delas. E aqui elas são purificadas durante este tempo. Note isso, outro tempo de purificação que é para Israel quando se reúne.
Esse é o segundo propósito. Deus purifica Israel no período da tribulação. Dos milhões que se reunirão lá, haverá 144 mil selecionados e eles serão purificados também. Deus está purificando Israel. Note, há uma terra inteira que há de ser purificada. Haverá tal coisa da lua, as estrelas e toda a natureza serem purificadas. Está vendo o que é isto? A terra está se renovando, sendo purificada, aprontando-se para o milênio. O milênio está se aproximando e, veja, tudo o que tem alguma sujeira em si há de ser purificado durante o sexto selo. Agora, você nota? A abertura deste sétimo selo também está em mistério tríplice. Este falei que é o mistério dos 7 trovões. Os 7 trovões no céu revelarão este mistério. Será exatamente na vinda de Cristo, porque Cristo disse que ninguém sabia quando ele voltaria. Você notou quando os judeus lhe perguntaram isso? Sabe, quando comparamos a Escritura aqui com Mateus 24, com os 6 selos, o 7º selo foi omitido. Porque, veja, Cristo disse, só o próprio Deus sabia, nem mesmo os anjos. Não é de se surpreender que ele nem mesmo tenha sido escrito. Veja, eles silenciaram. Nada aconteceu então. Anjos não conhecem isto. Ninguém sabe quando ele virá. Porém, haverá 7 vozes destes trovões que revelarão a grande revelação naquela ocasião. Deste modo, eu creio, para nós que, se não conhecemos isso, esse é nós. Isto não será conhecido até aquele tempo, mas será revelado naquele dia, na hora em que deve ser revelado. Assim, o que devemos fazer é ser reverentes diante de Deus e servi-lo, e fazer tudo o que saibamos fazer e viver boas vidas cristãs. Aqui, agora, nós verificamos que o 6º selo foi aberto para nós. Nós o vemos. E sabemos que este 7º selo não pode ser aberto para o público até que aquela hora chegue. Agora, houve alguma razão para que Deus deixasse estas 7 vozes soarem como trovão? Porque tem de vir, veja, Nós verificamos que Cristo, o Cordeiro, segurou o livro na mão e abriu aquele 7º selo. Mas, veja, é um mistério oculto. Ninguém o conhece. Todavia, isto acompanha o que ele disse. Ninguém saberia da sua vinda. Eles também não saberiam acerca deste mistério dos 7 trovões. Portanto, veja, estão interligados. Desse tanto nós temos entendimento hoje, porque o resto disso está todo revelado. Mas isto não está revelado. Mas sentado em meu cômodo, e ouvi isto, ou não ouvi, melhor dizendo, mas vi se revelar até estes 7 trovões. Agora, é até aí onde podemos chegar, aí mesmo. E agora espero que todos vocês sirvam a Deus e façam o que é certo, e o amem a vida toda e o sirvam, e Deus cuidará do resto. Agora nós temos, na conclusão aqui, agora, pela graça de Deus, todos os mistérios dos 6 selos que foram selados e entendemos e sabemos aqui que o 7º selo não é para ser dado a conhecer ao público. Agora, a sua vinda, na hora da sua vinda, quando a destruição da terra, você sabe. Ele disse ali, que sinal haverá da vinda do fim do mundo? Em Mateus 24, ali onde lhe fizeram essa pergunta. Ele chegou até aí. Ele falou acerca de Israel ser reunido como nação, no versículo 31 de Mateus 24, 31. Mas então ele começou a falar em parábolas. Veja. Então você vê Aprendei esta parábola da figueira. Quando a virdes brotando seus renovos, ora, sabeis que a primavera está perto. E então, quando virdes isto acontecendo, então sabei que o tempo está perto. Veja, Israel se reunindo em sua própria pátria. Mas, note, ele omitiu a revelação deste 7º selo. E aqui, quando o 7º selo, quando ele o abriu, ele também o omitiu novamente. Veja, deste modo, vemos que ele é um completo mistério. Portanto,
Ainda não é hora do mistério ser conhecido. Portanto, chegamos até aqui e o resto dele será conhecido bem por volta da hora em que Jesus aparecer na terra novamente para a sua noiva, ou o que quer que aconteça naquele tempo. Agora, até aquele tempo, vamos somente orar, viver vidas cristãs boas e retas, esperando pela sua vinda. E agora, se esta fita vier a cair na mão de algumas pessoas, em alguma parte, não tente fazer qualquer tipo de ismo dela. A única coisa que você deve fazer, somente continue servindo a Deus. Porque este grande segredo é tão grande que Deus nem permitiu que João o escrevesse. Isso soou como trovão, mas ele, sabendo disso, prometendo-nos que ele seria aberto, mas até o momento não está aberto. E agora estamos agradecidos a Deus pelo que nos mostrou. Estive sentado num cômodo lá por 8 dias e a mensagem que acabei de lhes explicar, muitos de vocês aqui entenderão. E prometi que havia algo acontecendo espiritual o tempo todo, que eu tinha certeza que vocês estavam falhando em ver. E aqui está o que é. É a absoluta vindicação desta interpretação das Escrituras sendo enviada por Deus. Porque antes mesmo que entrássemos nisto e eu partisse para o oeste, o Senhor me mostrou uma visão certo dia, por volta das 10 horas certa manhã. E vim e a expliquei aqui, que eu a tinha tido. Não sabia o que era. Era uma constelação de 7 anjos. Nós nos lembraremos disso. Vocês ouvirão isso na fita chamada Que Oração, Senhor? Bem, agora isso é exatamente o que vocês estão vendo agora. Os 7 anjos, eu estava no oeste. Vocês se lembram, os pequeninos mensageiros, eles foram para o leste. Os segundos mensageiros, as pombas, pássaros um pouquinho maiores, elas foram para o leste. E então olhei, estavam comigo o tempo todo. Isso foi aquela primeira e segunda puxada. Agora, a terceira veio do oeste, movendo-se rapidamente à frente com grande e incrível velocidade. E eles me levantaram. Isso estava voltando para o leste com o mistério destes 7 selos. Exatamente como foi dito no sonho de Junior Jackson, que o Senhor me permitiu interpretar para ele lá. No interior daquela pirâmide havia pedra branca, sobre a qual nada estava escrito. Essa é a razão por que eu tive de ir para o oeste, para me pôr em contato com a mensagem destes anjos, para voltar aqui para revelá-la à igreja. Lembrem-se, eu disse, as próximas coisas que acontecerem serão aqui na igreja. É exatamente isso. Outra coisa, quero que note o que aconteceu. E se você está ouvindo a fita Que é Oração, Senhor, você notará que um anjo era muito notável para mim. Os demais simplesmente pareciam normais, mas este anjo era um anjo notável. Ele estava à minha esquerda, na constelação em forma de pirâmide. E lembre-se, foi na pirâmide onde a misteriosa rocha branca sobre a qual nada estava escrito. E os anjos me levaram para dentro dessa pirâmide formada por eles mesmos, os mistérios de Deus dados a conhecer somente a eles. E agora, aqueles eram os mensageiros que vieram interpretar aquela pirâmide, ou aquela mensagem do segredo destes 7 selos que se encontram dentro da pirâmide. Agora, o anjo que estava à minha esquerda seria realmente o último, ou o 7º anjo, se os contássemos da esquerda para a direita, porque ele estava à minha esquerda, eu olhando para ele na direção oeste, ele vindo na direção leste, estaria ao meu lado esquerdo. Assim, essa seria a mensagem do último anjo, muito notável. Lembra-se de como eu disse que ele tinha a cabeça para trás e as grandes asas agudas, e como ele voou direto até mim. Agora, este 7º selo. Ainda é uma coisa notável. E não sabemos o que isto é até agora, porque não foi permitido ser aberto. Mas agora, cada um de vocês no encontro notou isso,
que foi um encontro extraordinário. Todos pareciam estar em suspense, e todos de pé aqui em volta, a 2 horas da tarde, esperando abrirem as portas e chegar aqui na frente. De pé em volta das paredes, pernas com cãibra e tudo mais. Que foi isso? Foi o Espírito Santo fazendo descer estes mensageiros, e eles estiveram revelando isto para nós. E então note como se encaixou com a palavra, exatamente. E então, para fazê-los cientes que isto é verdade, ele o predisse cerca de 2 meses agora, ou mais, antes que acontecesse. Que quando fui para o oeste, não sabendo disso, voltei aqui com a interpretação conforme ele a entregou. Agora lembre-se, na visão, ele nunca me disse nada na visão quando me levou. Eu estava assustado, temendo que fosse morrer, ser morto numa explosão. Veja, eles não podiam fazê-lo. A interpretação veio exatamente quando precisei dela, que foi no cômodo. E eu a anunciei exatamente como ele a deu. Agora vejam, amigos, as visões não falham. Elas são sempre perfeitas. São exatamente verdade. Agora, a visão, mais a palavra, mais a história, mais as eras da igreja e tudo encaixam-se. Assim, eu poderia verdadeiramente dizer que, de todo o meu entendimento, e conforme a palavra de Deus e a visão e a revelação, a interpretação disso é assim, diz o Senhor. Agora que o Senhor abençoe a todos individualmente, muito ricamente. Enquanto nos pomos de pé agora e cantamos este belo corinho da igreja. Deus os abençoe a cada um. Amém. Deus os abençoe. Eu o amo de todo o coração. Porque ele primeiro me amou. Deus o abençoe, irmão Neville.